Eu acho que, Não se não sei se tem mais preocupe, alguma que coisa. isso tudo desaparece na edição. Sim, sim. Meu nome é Roberto, eu tenho 37 anos, eu moro na Suíça, perto de Zurique, e a minha formação é física médica. Eu tenho um PhD em Milão, na Itália, na área, e eu também tenho um pós-doutorado em Chicago, nos Estados Unidos, também na área de radioterapia, e eu tenho um MBA, sou então gestão de negócios pela USP, e hoje eu não trabalho mais na clínica, eu trabalho como gerente sênior de produtos na empresa líder em radioterapia no mundo. Então, nossa, eu volto um bom tempo atrás, né? Agora, quando eu estava na época do vestibular, tinha uma pressão para eu fazer alguma coisa que fosse uma profissão que fosse rentável no futuro, né? Muitas vezes pensavam em engenharia, né? Eu achava que eu tinha que fazer engenharia, mas eu sempre fui apaixonado por ciência. Eu gosto de ciência. Então, eu sonhava com a física. Desde pequeno eu era interessado, né? Quando eu tive essa disciplina na escola, eu já achei maravilhoso. Enfim, aí demorou um pouco para eu convencer até meus pais, né, que estava tudo certo se eu fizesse física. E as pessoas, às vezes, por não ter muito conhecimento, muita vivência com físicos, acha que é só o professor da escola, né? Mas daí tudo bem, eu comecei, aí não sei se foi no final do primeiro ano, no segundo ano, eu fui visitar uma irmã minha, que ela é formada na Unicamp em enfermagem e estava trabalhando numa clínica de radioterapia, que é tratamento de câncer com radiação. E aí eu fui lá conhecer e para mim, foi uma descoberta, assim, eu fiquei maravilhado, que eu vi que com a física, com a ciência, você consegue ajudar os outros, né? Então junta duas coisas que eu acho muito interessante. Aí então logo depois eu já fui dentro da minha graduação já procurar a disciplina de física médica, eu já fui aprendendo dessa área. E aí o que acontece é assim, quando tem a radioterapia, né, fazer uma distinção dos profissionais. A radioterapia é um esforço multidisciplinar. Então, dentro de uma clínica, você precisa ter enfermeiro, você precisa ter dosimetrista, você tem oncologista, você tem radioterapeuta, aí você tem o físico também. É uma equipe. E aí, o físico, se tratando de radiação, ele é responsável pela proteção radiológica, então, a segurança da equipe, do paciente. Então, tem uma série de questões, né, que tem órgãos que regulam no Brasil, como a CENEM, de energia nuclear. Então, e o físico, ele entende, né, dessa parte de radiação, e a gente, depois eu, no mestrado, eu já comecei a estudar anatomia, você estuda anatomia, fisiologia, aí tem a parte da clínica que você vai e faz uma residência, você tem o dia a dia ali, né, que você aprende como que funciona essa parte da segurança e também o planejamento do tratamento, porque daí a gente vai aprender a ler as imagens, a entender a tomografia, e aí junto com o médico vai chegar, e o médico também, ele fez a medicina, especializou em radioterapia, né, então também são muitos anos estudando, ele vai chegar e vai falar, olha, nesse caso, vamos fazer uma prescrição, né, de tanto de dose por esse paciente, eu quero tratar essa região, a gente conversa umas estratégias, aí eu uso softwares para, o físico usa softwares junto com o dosimetrista para fazer um planejamento, então é um trabalho em conjunto, então a gente acaba aprendendo um pouco de cada área também, né, então às vezes eu faço vídeo aqui explicando como funciona a radioterapia e também alguns efeitos colaterais que você acaba observando e aprendendo, né? Eu tenho mentores aí que são excelentes, são professores de radioterapia em universidades, então a gente está sempre discutindo e aprendendo. Então, basicamente, para quem faz física, eu tenho colegas, né, que quiseram ir para a área acadêmica e acho que da minha turma são poucos que se formam, né? Porque a faculdade de física ela é um pouco puxada e você tem que gostar de verdade. Daí acho que talvez para a área médica da minha turma tenha sido só eu, né? Porque é uma coisa muito pessoal. Você gostar de estar no hospital, gostar de lidar com pacientes, né? Numa situação muitas vezes até delicada, né? De como eu vou dizer, de feridas, enfim, é uma coisa que vem do gosto pessoal também, de querer ter esse trabalho. Então, eu vou dizer que o físico, ele é
um componente importante e até imprescindível, né, na radioterapia. Então, basicamente, é isso, é um campo interessante, né, e o Brasil, ele, infelizmente, ele não tem o tanto de serviços adequados para o tanto de casos que tem na população, né, e muitos desses equipamentos, eles estão um tanto defasados falando em tecnologia. Então, é até um desejo meu, né, de continuar crescendo aqui fora, desenvolvendo a tecnologia e colaborar sempre que possível com a radioterapia no Brasil. Eu tento vislumbrar alguns projetos e parcerias para o futuro, para poder ajudar, né, porque para melhorar a situação, né, porque a gente tem o SUS que faz muita coisa, mas a gente queria poder fazer mais, né, a gente está ainda tem um caminho para percorrer nesse sentido. A gente tá falando de câncer, né? O, o, o problema grande é que quando você fala em tratamento, é tratar para o câncer. Então, a notícia em si de ter um câncer, de enfrentar essa realidade, né? É muito dura, porque a gente vê acontecendo as estatísticas, você pega, acho que de homem, um caso, 66 casos para cada 100 mil homens. Relativamente parece pouco, mas quando acontece na sua família, contigo, com alguém, aí você vê como é forte, né, esse susto. E eu posso dizer de primeira mão, porque além de lidar com os pacientes, eu tenho, o meu pai é paciente de câncer de próstata. Então, no começo, você até tendo um conhecimento, você já é um susto, e é horrível, né, porque você imagina que tudo pode acontecer. Então, eu imagino que para alguns pacientes, até por alguns que eu já tive contato e com a família, eles não têm um entendimento de como funciona, o que que significa. Então, é um trabalho que o radioterapeuta oncologista tem que comunicar, tem que explicar o que está acontecendo, a gravidade, o que isso significa. Então, é todo um trabalho que existe até um treinamento de como isso ser comunicado e como ser transmitido ao paciente, né? Isso que foi uma ideia da minha esposa. Ela falou, em vez de só falar de autodesenvolvimento, que é uma coisa que eu pratico constantemente, né? Ela falou, poxa, fala do seu trabalho, porque é uma coisa extremamente específica, né? Que as pessoas, às vezes para mim é comum, né? Porque eu trabalho, vejo isso há 10 anos. Mas ela falou, poxa, às vezes você pode, né? Levar isso para as pessoas. E realmente, quando eu abri, comecei a fazer vídeo, eu vi o tanto de pergunta que chegava de coisas que são, para mim, são bastante elementares. É bem o começo, né? Para a pessoa entender, poxa, o que que significa? Será que eu vou fazer? O que que é? Então, o fator da ansiedade, do medo, muitas vezes vem dessa falta de conhecimento. O que que significa, né? Poxa, você vai jogar radiação em mim? Como é que vai ser? Vai doer? Vai queimar? Então, a gente explicar isso, contar como que vai ser esse processo, isso já vai ajudar a acalmar um pouco a ansiedade, né? Você mostrar que tem uma alternativa e como eu estava dizendo o caso do meu pai, isso faz mais de 12 anos. Então você vê que eu tive aquele susto inicial, e aí a gente avaliou se ia fazer cirurgia, daí a gente viu, vamos fazer radioterapia. Aí fez a radioterapia, aí depois tem uns medicamentos, e o fato foi que o que eu peço para as pessoas fazerem exame, porque ele pegou no início, então mesmo sendo um câncer agressivo, já encontrou no início, você consegue tratar, tem uma chance boa de curar, né? E aí já se passaram 12 anos, meu pai está com mais de 70, ele tem saúde, ele se exercita, ele brinca com os netos, ele está aí. Ele tem, às vezes tem que tomar remédio, às vezes fica um tempo sem remédio, daí o remédio tem colaterais, né? Daí, graças a Deus, ele tem tem seguro de saúde que ajuda, então eu tenho mais casos, né, até na família, que daí tem uns remédios caros, que agora a gente tem acesso a novas tecnologias, né, de imunoterapia, por exemplo, e que aí a gente tem alternativas que conseguem um conforto para o paciente, porque muitas vezes não é sempre que você vai fazer uma cirurgia, não é sempre que você vai fazer uma radioterapia, muitas vezes você vai querer observar, você vai controlar uns sintomas, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, muitas vezes, né? Então, às vezes você vai muito forte, você pode causar um desconforto e mexer em alguma coisa, sabe, para o paciente. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Então, muitas pessoas vêm me perguntar, poxa, será que eu faço isso, aquilo? Eu falo, olha, conversa com o médico, né? Deixa eles avaliarem, ver o seu caso, para ver o que pode ser feito. Então, são esse tipo de questões, né, que a gente tem hoje em dia. Então, sabe, passar dessa experiência, essa coisa, a gente
fica, por um lado, contente que essas ferramentas existem. Então, o que a gente luta é para as pessoas terem acesso, para a gente melhorar e poder fazer uma coisa cada vez melhor, mas o fato de existir a radioterapia, você consegue oferecer um tipo de tratamento que, às vezes, ele por si só ele já vai ser eficaz ou ele vai complementar a cirurgia. Então, é uma coisa, assim, bastante positiva, né? Mas a gente tem que trazer esse conhecimento para as pessoas. Eu coloco isso, assim, ó, quando eu estava na universidade, no hospital, eu lembro que os meus mentores, eles diziam que na clínica tinha bastante gente boa fazendo um serviço, né? Que o serviço ele passa a ser um tanto, ele é específico, ele tem, você bem, muitos casos de pacientes de próstata, muitos casos de pacientes de câncer de mama, e ele acaba sendo um serviço que, nesse sentido, quando a maioria dos casos é um tanto previsível, e às vezes, quando você tem muito paciente, você não tem espaço para fazer pesquisa, para fazer inovação, dependendo do centro que você está, né? E aí os meus mentores, eles me incentivaram, eles falaram, poxa, você gosta de fazer pesquisa, você consegue, né? Você tem uma criatividade, você consegue, eu estava programando, tendo umas ideias, eles me incentivaram, né, para essa área. E na universidade você vai, você consegue, você escreve papers, você faz coisas. Só que daí eu percebi que, estando dentro da indústria, que faz todas essas máquinas que eu gosto de utilizar e que eu acho tão boas e eficazes, eu poderia ter um impacto maior do que eu estava tendo fazendo uma pesquisa pontual. Então, eu resolvi ir para a indústria. Isso faz 4 anos, e faz um pouco mais de 4 anos. E aí, de fato, é o que tem acontecido. E na minha empresa tem esse lema em inglês. E aí eu coloquei em português, né? Porque isso é uma coisa que me guia. É uma motivação, é um propósito meu, né? De dedicar essa minha aptidão que eu tenho, né? Com a ciência, com essa área, para ajudar as pessoas contra o câncer. Então, eu acho que é um lema bem interessante, né? Que a gente busca alcançar, né? De poder, como o caso, né? Do meu pai, falar, tá, você está com câncer. Mas vamos lá que a gente vai conseguir, a gente tem um tratamento, a gente vai atrás, sabe? Não acabou por aí. Não é necessariamente uma sentença de morte, né? A gente, especialmente quando a gente detectou cedo, a gente foi atrás e conseguiu o tratamento. Então é isso que a gente quer. A gente quer tecnologias evoluindo para conseguir cada vez mais um tratamento mais eficaz contra o câncer. Então é isso que eu acho importante, né? Que eu defendo agora. A radioterapia já é muito boa, o que tem a tecnologia disponível é muito boa, só que ainda tem muitas melhoras vindo constantemente, né? Então eu vou dizer aqui, vou deixar bem claro, né, para essa entrevista que eu nem estou mencionando o nome da empresa, nada, é porque eu estou dizendo como pessoa física, né, o Roberto, tudo são minhas opiniões somente. Então, isso posto, o que eu vejo participando de congressos, e a gente tem lançado produtos, né, a cada congresso na Europa, nos Estados Unidos. Esse ano eu fui até, no meio do ano, eu fui até para Singapura, então para a Ásia, em todos os cantos, a gente está indo e lançando produtos e conversando com o pessoal dos hospitais e levando tecnologia. O que eu mais vi, que acho que vai fazer uma diferença, é porque eu separo em duas partes. Tem a parte das imagens, que é diagnóstico e um, o posicionamento do paciente, a gente pode adaptar diariamente o tratamento para trazer mais precisão, menos colaterais, tem toda essa linha e tem a linha também do planejamento, né? E, por exemplo, a linha do planejamento, a gente tem novas tecnologias para ser mais rápido, para ver como fazer da melhor forma possível para a dose ficar bem desenhadinha no tumor e machucar menos fora, por exemplo, né? Aí a gente tem os modelos físicos, questão de velocidade para o paciente conseguir segurar a respiração. Então, a gente conseguindo ser mais rápido, sabe, por uma questão de conforto, de agilidade da clínica, por uma série de questões. Então, e também na parte de imagem, a gente consegue ver melhor o tumor, a anatomia do paciente, a gente consegue, como eu disse, adaptar todo dia o tratamento para ele ser melhor ainda. Então,
nessas áreas tem tido evoluções muito grandes e a cada ano a gente consegue melhorar nesse sentido, né? Enquanto mais a gente desenvolve a tecnologia, os centros de ponta, as universidades que têm bastante investimento para pesquisa, elas começam a utilizar, elas veem como isso funciona, começa a produzir artigos, né, e demonstrar a eficácia desses métodos, como a gente pode utilizar, para que tipo de câncer ele ajuda, talvez umas doses e colaterais, e tudo isso vai melhorando, né, a tecnologia e vai, com o tempo ela vai se tornando mais acessível também. Então, tudo isso é muito encorajador, né, porque a gente tem muito trabalho a fazer e é uma comunidade, né, que a gente vai nesses congressos, o pessoal apresenta e compartilha os testes de conhecimento. Então, é uma comunidade assim muito, vou dizer, unida e que tem esse objetivo em comum, né? Então, é muito satisfatório para mim, né, participar e acompanhar todo esse movimento. Infelizmente, é uma tecnologia que pode ser um pouco cara, né? Porque a gente não consegue fabricar esses equipamentos no Brasil. E aí, se, por exemplo, uma clínica particular, ela compra um equipamento dos Estados Unidos, aí ele vem, aí você tem uma importação que tem que checar, mas talvez seja uma taxa de perto de 50%. Aí você imagina você comprar algo em dólar, né? Que já não é barato, daí você tem todas essas taxas, aí quando você instala, você tem todos os custos para montar essa clínica, aí você vai ter que ter pacientes, aí o seguro de saúde pode não pagar tanto, a tabela do SUS também não está pagando tanto. Então, você imagina que para você montar uma clínica, ela pode não ser financeiramente viável para os próximos 10 anos, sabe? Então, é difícil que o investidor vai querer montar uma clínica de ponta, sendo que a perspectiva de ter um retorno é muito baixa, né? É desencorajadora. Aí tem gente que às vezes consegue fundos, né, que por ser para atender pacientes do SUS, eles conseguem ter uma isenção dos impostos, né? Aí eu vi na minha cidade mesmo, em Santos, eles compraram uma máquina bacana, eu vi que no Nordeste eles têm, e tirando isso, a gente tem os grandes centros de São Paulo, né, que eles têm um maior poder aquisitivo e compram tecnologias mais novas. Então, a gente tem alguns centros que estão muito avançados, enquanto a gente tem outros centros que têm uma tecnologia já bem mais antiga, né? Que isso é algo que eu gostaria muito, né, de ajudar a mudar, né, no futuro, para poder, além de mais acesso, um melhor cuidado, né, um melhor possibilidade de tratamento, né? Porque eu, de rodar o mundo e morar fora, né, eu já estou há mais de 10 anos fora do Brasil, eu vejo que, às vezes o brasileiro reclama do SUS, né? Mas o que eu sinto assim é que, poxa, o SUS ele faz uma diferença comparado às vezes com os outros países, né? Você vê que, infelizmente, dói o coração que às vezes os médicos não têm um recurso, mas eles tentam tirar o máximo. O paciente chega, ele fala, eu vou dar um jeito de resolver, né? Com o que eu tenho, com qualquer coisa, sabe? Isso, esse calor que o profissional brasileiro tem, é uma coisa que eu acho maravilhosa, sabe? De como ele acolhe, tenta ajudar o paciente. Então, mesmo tendo toda essa boa vontade, tem vezes que para coisas tecnológicas nesse sentido você precisa também ter um aporte, né? Ter uma ajuda para poder ter equipamentos, né? Então, se pensando, né? Tomara que esse vídeo chegue para mais pessoas e quem sabe a gente tem algumas ideias de como melhorar essa situação, porque de coração seria algo que poderia ajudar muito e mudar a realidade das pessoas, né? Porque você trata uma pessoa, tem toda uma família por trás, né? Então acho que é algo que vale muito a pena. Acho que assim, ó, para você fazer algo que realmente pode ter um impacto significativo, eu acho importante você se perguntar qual que é o seu propósito, porque fazer bem feito uma coisa assim que é difícil, que demanda sua dedicação, seu tempo, seu esforço, você tem que estar com o coração naquilo. Eu realmente é coisa que você coloca à vontade, que você não desanima, que você persiste por bastante tempo, porque se você olhar minha trajetória,
agora eu estou muito melhor, mas eu já passei momentos assim que na vida de estudante, eu começando a carreira, a questão de não ter dinheiro, de, sabe, de estar procurando emprego. Então a gente passa por muita coisa, né? Eu não vim de família rica, assim, tive uma situação simples no passado, né? Graças a Deus nunca passei fome, mas quando você vira adulto que você quer se virar, né? Você passa bastante, você tem que se dedicar muito para estudo e enfrentar situações, né? Eu mudei de estado, eu mudei de cidade, eu mudei de país e é como se fosse começar de novo, né? Então você imagina, se você não tem o porquê, se você não tem o seu propósito definido, fica difícil muitas vezes passar por esses desafios, né? Então, o que eu posso dizer é procure a sua vocação, né? Veja o que que você é bom, o que que te interessa, e se você realmente pensa em ajudar as pessoas, veja o que que você pode aprender, como você pode oferecer essa ajuda, o que que faz sentido para você se dedicar, onde você se vê, né, daqui a 5, 10 anos. Eu me via onde eu estou mais ou menos, né? Eu não imaginava que eu fosse conseguir, assim, eu tive sucessos e promoções, né? Às vezes até mais do que você imagina, mas assim, eu lembro que em 2018, acho que eu escrevi num papelzinho, quero trabalhar e ajudar pessoas e tal, e você vai ter esse exercício de mentalização, né? E tudo isso foi uma coisa que guiou, né? Você ter uma direção, saber para onde você quer ir, ainda que durante o caminho você se ajuste, né? De acordo com o que acontece, às vezes você muda, você descobre uma coisa que faça mais sentido para você, vai ajustando o seu percurso, mas você já ter um norte, a princípio, pode te ajudar. Porque a minha história eu tô escrevendo, né? Eu já não sou mais um menino, mas eu tô na meia idade, né? Eu tenho ainda mais a segunda parte da minha vida e a minha ideia é crescendo e se Deus quiser, conseguindo apoio para isso, eu penso de alguma forma, um dia voltar para o Brasil e trabalhar na Secretaria da Saúde com alguma coisa e conseguir melhorar a situação da radioterapia que seja, porque isso vai fazer muita diferença. Então, eu conseguindo apoios, projetos, montando iniciativas que vão trazer mais máquinas, atualizar as que tem, trazer mais acesso, isso para mim ia ser eu vou dizer que é um sonho no sentido de ser um objetivo maravilhoso a ser alcançado no futuro. Então eu vou continuar com isso em mente, trabalhando para isso e espero que eu consiga encontrar as pessoas e consiga seguir esse caminho, né, para ajudar a fazer essa diferença. Então eu estou acumulando conhecimento, né, agora cuidando da minha família e eu espero poder fazer mais pelo Brasil, né? Então eu acho que é isso que basicamente eu espero mais. Eu estava no mestrado lá no Brasil, né? E aí o meu orientador, o João Sete, eu lembro, né? Foi um cara que fez muita diferença na minha vida. Ele chegou para mim quando eu estava no mestrado, ele olhou para mim e falou assim, ó, você é um cara que vai chegar onde você quiser. Vai depender de você, né? Aí fiquei pensando naquilo, né? Ele acreditava, sempre acreditou muito em mim, né? Me deu oportunidade, me orientou em tudo. E ele chegou uma vez, eu já estava terminando o mestrado e estava começando a fazer disciplinas do doutorado lá em Curitiba, onde eu estava. Aí ele chegou e falou, poxa, mas por que você não vai para os Estados Unidos, né, fazer o seu doutorado? Porque ele já tinha um contato com o pessoal de lá, né, de pesquisa e tudo. Aí eu dei risada, eu falei, pô, como assim, né? Eu, por quê, né? Ele falou, não, você tem capacidade, você pode. Aí eu fiquei pensando naquilo, aí eu lembro até hoje, estava numa aula lá, já do doutorado, né, que eu estava adiantando. Aí me veio na cabeça a Itália. Aí eu pesquisei lá, Itália, radioterapia, que a minha família, os meus antepassados vieram da Itália, né? Mas até aí eu não imaginava o que eu ia encontrar, né? Daí eu achei um laboratório, entrei em contato com eles, eles me aceitaram e eu fui assim, né? Porque eu estava sozinho, né? Não tinha nada assim que me prendesse no Brasil, eu fui e foram 4 anos incríveis, assim, né? Porque como como você disse, tive a oportunidade de conhecer pessoas e centros e tecnologias, a possibilidade de desenvolver um trabalho melhor, mais abrangente,
ela acontece nesses centros, né? Infelizmente, no Brasil, eu não conseguia fazer uma pesquisa bacana. Eu lembro que até no mestrado, o meu orientador falou, não, vamos, você vai fazer isso nos Estados Unidos, né? Um período do mestrado. Aí não tinha recurso. Falou, tá, tem uma máquina lá no Rio de Janeiro que daí você pode ir e tal. Também não tinha recurso. No final, eu acabei fazendo simulação no computador no meu mestrado porque não tinha recursos. E se você vê, quando eu estava em Milão, aí eu conseguia viajar para diversos centros, né, ali em volta na Itália, aí eu fui para a Alemanha, eu fiz um intercâmbio de 6 meses no hospital da Califórnia, aí ia para o congresso nos Estados Unidos também, aí, ou seja, o tanto de um crescimento profissional, assim, dá muita diferença, né, e eu tenho a minha esposa também, que faz doutorado aqui ela está fazendo doutorado aqui em Zurique, né, e ela comenta o tanto de recurso que eles têm, né? Uma coisa assim inimaginável, né, para os padrões do Brasil. Então, você vendo desse ponto de vista, para o seu trabalho em si, para o que você consegue desenvolver, infelizmente dá muita diferença, né? Você ir para um centro assim com mais recursos. E, cara, são experiências assim muito ricas, né? O tanto que abre a sua cabeça, experimentar todas essas novas culturas, conhecer profissionais de gente de todos os lados, né? Você tem uma expansão da mente assim, que eu acho que eu estou acumulando experiências muito úteis, que daí, ainda que eu volte para o Brasil, se eu tiver, por exemplo, trabalhando num projeto, qualquer coisa, eu vou olhar, eu vou falar, poxa, essa tecnologia eu já vi. Eu vou pegar, eu pego o meu celular, eu ligo para um colega na Alemanha, eu tenho um colega em Dubai, no Catar, ou nos Estados Unidos, eu consigo, poxa, o que que você acha? Vamos fazer esse projeto, vamos, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, essa rede que você acaba construindo, sabe? De ver as tecnologias novas, de conhecer profissionais em todos os cantos, então, toda essa bagagem, eu acho que ela acrescenta, né, ao profissional também. E, da vida pessoal, para mim, morando em lugares bons, eu só tenho a agradecer, né, viver nesses países, né, esses lugares que eu vivi, tem sido, tem sido bom também. Eu me sinto privilegiado, né, sobre esse ponto de vista, né, que a parte das dificuldades financeiras ficaram para trás, agora o meu trabalho é difícil, mas eu gosto, então é uma coisa que me move, né? Então, tá tudo certo. Eu vou te dizer que quando eu fui para a Itália, a adaptação foi tranquila. A comida é maravilhosa, tinha bastante. O jeito do italiano não é um. Assim, eu tinha muitos colegas, né? Eu tinha gente que era muito simpática, fiz amizade fácil. O italiano eu falava um pouco, mas aí foi muito mais fácil, né? De desenvolver e ficar bem, bem fluente. Agora, vamos pensar na Suíça. A Suíça realmente ela é bem diferente. Eu acho que assim, a impressão que a gente tem no Brasil, como brasileiro, falar, a Suíça, ela é bonita, ela é calma, é natureza, é chocolate, é um país rico, é tudo verdade. Aqui, sabe, eu tava de manhã, eu fui para academia, o cara deixou a bicicleta fora, ali, uma baita bicicleta sem cadeado, por exemplo, né? Então, é isso aí. Aqui na Suíça a gente vê isso, sabe? Não tem lixo na rua, é tudo bonitinho, mas aí tudo isso, regras tem regras, o pessoal respeita, sabe? O pessoal obedece, tem as regras. Aí tem o fato que, como eu te falei, como um dos profissionais que são muito atenciosos e calorosos no Brasil. Aqui, muitas vezes, o profissional, né, você tem aquele distanciamento, aquela frieza. Então, eu gosto daqui, eu gosto bastante. Eu acho que eu gosto mais que a minha esposa. A minha esposa, acho que ela prefere mais os Estados Unidos, né? Que tem aquele ritmo mais frenético, pessoas mais de tudo que é canto, tem muito latino. Acho que ela gostava mais quando a gente morava lá. Aqui acontece muito do pessoal ser fechado e uma grande dificuldade aqui é porque o pessoal fala o alemão suíço. Não é o alemão da Alemanha, que já é difícil pra caramba. Eu estudo ele, mas é o alemão suíço, que eu estudando alemão não consigo entender praticamente nada. Ah, então tem muita gente que não fala inglês e assim, você lê as coisas na rua estão escrito em alemão da Alemanha, né? Daí beleza, mas aí para muitas coisas o pessoal fala alemão suíço, você não entende. Hoje eu fui abastecer o carro,
A senhora perguntou umas coisas, eu não fazia ideia do que ela estava falando. Então isso é difícil, né? Minha esposa fala, poxa, eu quero criar nossos filhos em outro lugar, provavelmente nos Estados Unidos, porque você imagina, aqui você pega a criança, leva ela pro jardim, ali para a escolinha, ela volta falando alemão suíço, você não consegue entender o que a criança quer falar com você, né? Então, você tem essas situações, né? E aí é mais difícil fazer amigos, né? O suíço em si, ele é um povo educado, ele respeita, só que ele também é extremamente fechado, né? Então, até para ela fazer amizade com o pessoal da faculdade, demorou anos, né? Eu acho que não tem amigo aqui. O pessoal que eu jogava bola eram os italianos, né? De final de semana, eu joguei bola com os portugueses, mas assim, é, não é fácil fazer amizade. Então, pode se sentir muito sozinho às vezes, né? Então, graças à internet, a gente liga para casa, a gente viaja, mas assim, eu vejo, eu tenho uma irmã em Portugal, por exemplo, né, com a família em Portugal. Eu vejo que ela tem uma vida muito mais integrada com a sociedade do que a gente, né, aqui na Suíça. Então, basicamente é isso. É um país assim maravilhoso, só que tem essas grandes diferenças culturais, né, para nós que somos brasileiros, eu vou dizer. Ela tem sede nos Estados Unidos, na Alemanha. Então, por exemplo, no meu time, o pessoal que eu trabalho, eles são de todos os cantos, né? Então, aqui mesmo, eles têm um escritório aqui perto, né, em Baden, mas, por exemplo, mais tarde eu tenho reunião com o pessoal da Finlândia, e no período da tarde, muitas vezes eu ligo para o pessoal dos Estados Unidos, da Alemanha. Então, assim, tem o pessoal dos recursos humanos daqui, que eles são bem certinhos, né, quando você precisa de alguma coisa, mas, assim, no geral, os colegas, eles falam inglês, eles são de todo canto do mundo, então, no trabalho em si, isso acaba não afetando, né, essa diferença de cultura, porque a gente tem esse entendimento que os colegas são de todos os cantos, né, então a gente tem essa, a gente sabe, né, que as pessoas têm uma cultura diferente, e isso então funciona bem, né? A gente trabalha com gente de todos os tipos, né? Nunca foi. Eu não lembro, não tive problema com isso. Bom, primeiro, obrigado, né? Pelos elogios. Eu vou te dizer assim, na época da faculdade de física, né? Eu estudei na UFSC em Florianópolis. Tinha. Geralmente você tem pessoas que gostam de estudar, né? O popular nerd, né? Que são as pessoas que gostam de estudar. Porque você não cai de paraquedas na faculdade de física, né? Você tem que gostar, né, de estudar. Aí tá, eu tinha alguns professores que eram muito tranquilos e outros professores que eram um pouco mais excêntricos, né? Mas o que acontecia que era muito frequente é ter esses colegas extremamente inteligentes, que eu admiro, né, como eles são inteligentes, e eles são mais reservados. Aí, se você é uma pessoa reservada, você não tem tanto contato, você acaba se tornando um introvertido, você é uma pessoa que, né, e isso então, aí você tem muitos colegas que eles não são vaidosos, eles são mais introvertidos, aí tem muitos físicos que eu vou dizer que eles são assim, tá? E aí eu indo para a área da física médica, você tem mais é necessário um maior contato com o público, com outras pessoas, se você está no o contexto que você está inserido demanda uma maior interação, né? E também é sempre importante você desenvolver uma empatia, né? Então são várias coisas a ser trabalhadas. Aí, se você está agora você percebe que eu tenho o meu jeito é mais aberto e tudo, tem um lado que é pessoal, tem um lado que também o trabalho requer, e eu vou te dizer que muito eu melhorei quando eu com duas coisas, eu pensando na minha progressão de carreira e graças à minha esposa. Por quê? Eu, quando estudava, eu fiquei muito tempo sozinho. Sabe quando você fica sozinho, você tem suas manias, aí se você tem que interagir com os outros, você sente seu espaço invadido, você fica mal-humorado. E depois que eu comecei a conviver, eu percebi que isso não ia funcionar, que eu tinha que ser mais flexível.
E quanto a isso, quando eu fiquei noivo, eu vi que eu ia, né, tava pensando em casar, eu falei, poxa, eu vou investir em autodesenvolvimento. Daí eu comecei a ler, estudar muito sobre inteligência emocional, eu li aquele livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, eu vi que isso se aplicava ao trabalho, aí eu percebi que sendo uma pessoa boa de se comunicar, você consegue progredir, eu percebi que eu queria ir para um trabalho de gerência, sabe, eu quero virar diretor, então o que que o diretor, como que ele é, né? Ele é bom em lidar com pessoas, em gerenciar grupos, então eu tenho que me desenvolver nesse sentido, né? E também com os feedbacks, né, da minha esposa, eu fui conseguindo melhorar. E uma coisa também que foi importante para me soltar, começar a desenvolver a comunicação, foi o canal do Instagram, do YouTube, porque se você pegasse um ano atrás, eu colocava uma câmera aqui, um celular, essa entrevista mesmo, eu ficaria extremamente ansioso, porque eu não estava acostumado, né? Ficava com medo, ai meu Deus, eu vou gaguejar, eu vou falar alguma coisa. Aí você começa, acho que é uma, não sei se, acho que chama terapia de exposição, né? Que você vai, aquilo que você fica ansioso, você vai se expondo gradativamente aquilo, então você consegue ir se acostumando e se sentindo mais à vontade com a câmera, falando, e eu acho que tudo é um processo, né? E eu identifico que eu tenho muito a melhorar como profissional, como homem, como marido, e é um progresso um processo que eu aprendi a apreciar, né? Como é legal você ir se melhorando e aprendendo, é uma coisa que eu faço e que daí eu trago no Instagram, né? Porque como lembrete ou como conselho para as pessoas, porque pelos feedbacks que eu recebo, são úteis, né, muitas vezes. Para te dizer a verdade, eu sou tímido, né? É uma coisa que eu quero, sabe? Eu acho que para desenvolver o meu propósito, que é de levar todos esses projetos à frente e ajudar as pessoas, eu tenho que enfrentar isso, né? Você tem que combater essa timidez. Porque você para pensar e fala, poxa, não tem sentido, né? Se eu tenho coisas que eu fiz, que eu sei, que pode ajudar os outros, por que que eu vou guardar para mim? Então eu penso nisso, né? Eu quero falar, eu quero melhorar, me desenvolver e ajudar os outros. Então, é isso que eu penso, eu vou continuar desenvolvendo isso e uma progressão natural do meu trabalho, né? É gerenciar mais pessoas, ter um trabalho de maior alcance, e se tiver projetos eu quero trabalhar, estar à frente. E eu desenvolver a minha comunicação vai ajudar a ter sucesso nesses projetos, para defender uma ideia, para ir atrás de recursos, o que quer que seja. Então, eu identifico que desenvolver essa parte é importante, né? Então é uma coisa que eu vou continuar trabalhando por esse motivo, para conseguir ter sucesso no que eu me proponho a fazer, né? Eu acho a comunicação é importantíssima, né? Mais do que a gente imagina às vezes, né? Não é só a parte técnica, a parte da comunicação eu vejo que no meu trabalho, muitas vezes, faz diferença eu entender o assunto geral, mas ligar um ponto no outro. Quando alguém me pede ajuda, eu lembro outra pessoa que pode ajudar e faço as coisas acontecerem nesse sentido. Então, acho que a comunicação é importantíssima. Quando eu comecei no hospital, eu cheguei para o médico, que foi o que tratou o meu pai até. Eu falei para ele, eu falei, olha, eu não sei se eu consigo, se eu sou a pessoa indicada para esse trabalho. Aí falou, por quê? Eu falei, eu me emociono quando eu vejo familiar, eu vejo uma pessoa que está ali, né, com aquela esperança, está tratando, está passando a dificuldade, mas, nossa, quando você vê criança, né, a criança ali brincando, carequinha, com cicatriz, aí a família atrás, cara, aquilo, sabe, é um golpe, né? Aí esse médico ele falou para mim, não, mas isso demonstra que você tem um coração, né? É normal você sentir isso, você se importar, né? Isso vai fazer você levar seu trabalho a sério, você querer se dedicar. Então, de vez em quando, né, eu vejo os resultados, eu vejo como agora que eu não estou na clínica, eu vejo, né, os hospitais que a gente trabalha, que a gente está auxiliando eles tratando e como isso faz diferença, né? Você consegue quanto melhor a gente desenvolve a tecnologia, mais uma criança ela vai conseguir se desenvolver, crescer, né? Essa diferença, você vê isso acontecendo, você vê, né, que você consegue
melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar realmente aquela família que está passando por um momento difícil, isso é uma coisa assim que mexe muito comigo, né? Eu acho maravilhoso. Então, muitas vezes, até quando eu estou ali falando com os engenheiros, né? Eu falo, porque eles sabem, eles programam, eles são excelentes em fazer aquilo. Eu gosto de muitas vezes trazer o porquê que eles estão fazendo aquilo. Eu vou mostrar, eu falo, ó, o programa de vocês, você está vendo aqui, ó, quando a gente vai tratar esse paciente, olha aqui, ó, o que o tratamento de vocês, o que vocês estão possibilitando, sabe? Essa coisa do o porquê a gente está fazendo, como a gente consegue impactar a vida das pessoas, isso para mim é algo assim maravilhoso, sabe, de poder fazer. É uma grande motivação para mim, né, que me emociona de verdade. Né, o meu Instagram, se as pessoas quiserem me seguir, né, e ver mais esse trabalho que eu faço, entrar em contato, né, se depois ele puder compartilhar. Então, pessoal, para quem gostou dessa entrevista, para quem quiser saber mais sobre o trabalho que eu faço, falando, esclarecendo sobre a radioterapia em geral, se quiser tirar suas dúvidas e aprender mais sobre esse tratamento, você pode entrar no meu Instagram, que é Roberto Caceta com dois S, dois T's, underline. Então ali eu vou compartilhar e tirar dúvidas, trazer vídeos novos. Então, fica o meu convite e o agradecimento pela atenção e pelo interesse. Foi um prazer. É um prazer falar contigo e poder, né, falar. E realmente é algo que eu acho que eu tenho sorte, né, de gostar assim, do que eu faço e talvez não, né, mas eu sinceramente, é uma oração que eu faço todo dia, né, de pedir a Deus para me colocar no caminho certo e me ajudar a sempre continuar indo mais para frente e ajudando as pessoas, e isso tem acontecido, né, então eu sou muito grato a isso.